Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Então, para a segunda parte, está aqui no livrão, página 294. Antífona, que darei eu em retribuição ao Senhor? Salmo 115, versículos 1 a 5. Aleluia! Eu acreditei, por isso falei, mas eu estive na última humilhação. Eu disse na minha exasperação, todo homem é mentiroso.
Que darei eu em retribuição ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Darei cumprimento aos votos que fiz ao Senhor diante de todo o seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que darei eu em retribuição ao Senhor? Meus irmãos, que daremos nós em retribuição ao Senhor por tudo que Ele nos faz, fez e fará? Que nós daremos em retribuição ao Senhor? Que podemos dar ao Senhor em retribuição a todas as graças que Ele nos dá todos os dias? Todo auxílio, toda proteção, todo amor que Ele nos dá? O que é que nós podemos retribuir ao Senhor, senão a nossa fidelidade, nosso amor, nós então oferecer as dores a Ele que nós temos, sofrimentos, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, nossos jejuns e penitências em reparação às ofensas com as quais o Senhor todos os dias é ofendido, Nossa Senhora também. E mais nós podemos dar ao Senhor? Nós podemos dar ao Senhor tudo, podemos nos dar ao Senhor. E apesar de ser uma oferta tão pequena, uma oferta tão miserável, uma oferta assim de tão pequeno valor, é o que nós podemos fazer e dar ao Senhor, é isso. O pouco de nós, o pouco que nós somos, o praticamente nada se tirarmos as graças de Deus, o que é que sobra de bom em nós? Mas a vontade de ser de Deus, a vontade de ir para o céu, a vontade da salvação, a vontade de agradar a Deus, isso também nós podemos oferecer ao Senhor, além dos nossos sofrimentos. São coisas que são nossas. Podemos oferecer a nosso Deus a nossa vontade de ser inteira de Deus, e nós então finalmente estarmos aqui para cumprir a vontade dele, não a nossa. Podemos também dar ao Senhor frutos no mundo, quais sejam com a nossa evangelização, a gente plantar, semear e semear e semear, e aí semearemos 1.000, 2.000 sementes para talvez uma só brotar, não tem problema, uma semente a mais que brotou para o reino de Deus no jardim da casa do Senhor. Então, meus irmãos, isso tudo nós podemos dar ao Senhor e ainda assim é tão pouco. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós vemos que Jesus deu tudo por nós, até a última gota de sangue e água, quando nós vemos que apesar dos nossos pecados, o Senhor continua nos amando, porque sabe que nós queremos estar com Ele, então leva tanto em conta a nosso esforço e não tanto em conta os nossos foras, os nossos pecados. Aí então nós entendemos que o Senhor nos deu tudo, Ele pode exigir tudo porque Ele nos deu tudo, e nós temos esse pouquinho para dar para o Senhor. É pouco, mas dado de bom coração nas mãos de Nossa Senhora, com certeza ela levará até as mãos de Jesus e vai ser muito maior o presente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos nesse caminho. O Senhor sabe a nossa situação e Ele sabe a nossa condição também, Ele vê o nosso coração. Mas há de se alegrar vendo a nossa boa intenção, nosso esforço e nós então dando a Ele a nossa vontade para que Ele, Nossa Senhora, finalmente comandem a nossa vida e a gente seja como uma folhinha levada ao vento para onde o vento do Espírito Santo quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Eu te conjuro diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que insistas oportuna e inoportunamente, que repreendas, rogues, admoestes com toda a paciência e doutrina, porque virá um tempo em que muitos homens não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, acumularão para si mestres conforme seus desejos, e assim apartarão os ouvidos da verdade e os aplicarão às fábulas. Tu, porém, vigia, trabalha em todas as coisas, faze a obra de um evangelista, cumpre com o teu ministério, sê sóbrio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa missão é essa no mundo, pregar a verdadeira palavra do Senhor, pregar o verdadeiro Jesus, mais ainda pregar a verdadeira igreja, enfim, levar a verdade que o Senhor está revelando para nós, as pessoas, revelar também as verdadeiras profecias, as falsas não. As que não são aprovadas pela igreja, ainda que possam ser verdadeiras, não são aprovadas, e então a gente não deve nem olhar para esse lado, só para frente, só para o caminho seguro da igreja, não dá uma olhadinha para o lado. O que aquele vidente falou que vai acontecer na Itália mesmo, hein? Nada disso, porque aí você está se distraindo.
E daqui a pouco faz uma meleca na sua cabeça, você já não sabe mais que profecia que é reconhecida, qual que não é. Me deu o maior trabalho, viu? Porque no começo das minhas pesquisas há anos atrás, eu também corria atrás, falava que era Nossa Senhora, oba, é Nossa Senhora. Muito crédulo, né? Aí então até que o Senhor mostrou que não é bem assim, nem todos que falam é Nossa Senhora, na verdade é a Nossa Senhora. Muitas vezes é o diabo, outras vezes não é nem o diabo, é só a esperteza do vidente ou da vidente. Então, aí o Senhor mostrou, abriu os olhos, mostrou que não é no caminho seguro. O caminho seguro é o caminho da igreja. O que a igreja reconhece pode ir que realmente aquilo ali é quente, aquilo é verdadeiro. O que a igreja não reconhece, então a gente esquece. A gente não toma conhecimento, simplesmente porque não é reconhecido pela nossa Santa Igreja, a Santa Mãe Igreja. De forma nenhuma podemos, então, nos aventurar e a gente decidir. Essa aparição eu acho que tudo bem, mas essa não é assim não. Quem somos nós para tomar uma atitude dessa? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a questão é que nós estamos aí como paladinos da fé no meio do mundo, nesse mundo sem fé, nesse mundo pagão, para falar da fé. E como é que você faz isso? Hoje teve um que escreveu assim: eu já cansei de falar, professor, eu já avisei, eu já falei tantas vezes, até já cansei, parei porque não adianta mesmo. Então, sua parte você fez, aí na sua casa, mas e fora de casa, né? Então, e na internet? É um território privilegiado para a gente jogar as ideias, jogar postagens, e as pessoas vão lendo aquilo, e aí vão dar uma parada, de repente o Senhor usa justamente isso, e a pessoa fala assim, pera, que a igreja que eu vou não fala isso não, como é que eles estão falando isso e aqui? Não fala porque lá é Bergogliano, meu cara, é só por isso. Não vai falar mesmo. A gente também esteve lá e não falava. Agora, a Igreja Católica Apostólica Romana verdadeira de 2000 anos, essa fala o que sempre falou. Nós vemos aí no Diário de Santa Faustina. Então é hora de evangelizar pela internet. E como dizia o Papa João Paulo II, a gente tem que ser mais manso e humilde com relação à nossa igreja. A gente precisa ser mais obediente. Eu dou o testemunho que eu já quebrei a cara por questionar. Uma vez eu me lembro, sempre eu vou ficar com vergonha disso, né? Vai ser o resto da vida. Porque assim, uma vez eu me lembro que o Papa João Paulo II, ele tinha dito que agora era tempo, naquela época dele, era tempo de evangelizar os católicos. Eu me lembro que assim, claro, não saí criticando e tal, mas eu tinha achado estranhíssimo. Aqui no meu coração eu critiquei, né? Que absurdo, nossa, como é que está falando isso? Evangelizar os católicos? Coitado do professor Emílio, não sabia o que dizia, não sabia. Então aí você vai aprendendo a lição de humildade. O Papa falou, você ouve e obedece, porque você não sabe, mas ele sabe o que ele está falando. É a gente que não sabe. A gente fica de bobo aí achando que tudo é lindo, tudo é belo, tudo é amarelo, sabor de caramelo. Não é assim não. Então aí é verdade, agora nós temos mais do que nunca que evangelizar os católicos para ontem, o mais rápido que a gente puder. Por isso tem esse material tão bonito lá na Família Sagrada Face, nossa página que nós temos no Facebook, né? Tem aí os missionários digitais, produtores de conteúdo que estão produzindo gratuitamente todo dia. Eles fazem esse trabalho maravilhoso. O Senhor há de recompensá-los nessa vida aqui na Terra e também na futura por esse trabalho de evangelização. E há também de recompensar todos aqueles que entram lá todo dia e compartilham esse material, baixem o material, as artes, coloquem em outras redes sociais, com certeza serão recompensados, porque o Senhor sabe recompensar aqueles que divulgam o reino de Deus, que são chamados para uma missão e cumprem a missão. E a nossa missão também é evangelizar. Portanto, assim como São Paulo chamou aqui a responsabilidade de Timóteo, hoje está chamando a nós também. Nós também, porque as pessoas querem uns Jesuses, e não está errado falar assim, porque é isso, não é o Senhor Jesus que eles querem. Eles querem Jesuses com J minúsculo, fictícios, e que fazem e falam e são como eles gostariam. E se numa igreja não está bom, não gostei do papo do pastor, eu vou mudar para outra mais moderninha. Eu conheço gente assim, não estou inventando não. Eu conheço, trabalhava em escola, você conhece muita gente, né? Eu conheço gente assim.
e não tá bom nessa igreja aqui, nessa denominação, e vai para outra, até achar. Igual o católico quando fica mudando, tá, né, de igreja. A gente mudava de paróquia para achar um padre que explicasse as escrituras, a gente queria aprender. Mas muita gente por aí não, muita gente muda para onde é mais confortável. Se o padre começar a falar mais que 1 hora, já começa a esvaziar a missa, não é? Se começar a falar coisas duras, na semana que vem tem 30% a menos. É bom, mas se eu fosse padre, eu faria exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu falaria do mesmo jeito, então vai ter 100% a menos. É com uma pessoa só escutando. Mas pelo menos escute o que é verdade e não queira saber as mentiras, sabe? Pulinhos e palminhas e vamos sair do chão e gente aí em êxtases lá, pré-fabricados, etc. Tudo isso daí não tem a ver, né? Tudo isso aí simplesmente é exagero e tá assim, dando mais no... sim, gente de véu também, né? Dizendo que é modesta, mas na verdade no véu tem uma baita de uma Nossa Senhora impressa, bonita, né? Só que isso não tem a ver com modéstia, né? É concurso de véu. Hoje eu fui à missa tridentina, tantos véus bonitos, o meu era mais, só para dizer. Né? Competição de qual véu era mais modesto, ou seja, mais bonito, né? Porque véu, gente, eu sou do tempo do véu, que mulher usava véu e não tomava comunhão não se não tivesse véu. E quando esquecia lá como o Monsenhor Cícero, né? Padre Cícero Alvarenga lá, passando lá, eu nunca lembro o nome daquele parapeito, aquela gradinha que a turma ajoelhava lá, e ele eu passava com a pátena, né? E ele dando a comunhão, o corpo de Cristo, amém, e eu passava com a pátena para evitar que qualquer partículazinha que tivesse pequenininha do corpo do Senhor caísse, às vezes caía mesmo, partículazinha, né? Naquela época caía na pátena. A gente ia e voltava, era só ele, não tinha missa Eucaristia não, ó, coragem, ia e voltava. A senhorinha no órgão lá cantando, música de comunhão, e nós vamos e voltando, de repente você via. A moça assim, no meio lá, fazia assim para a outra, para emprestar o véu. Porque sem véu não tomava comunhão não. E ela esqueceu o véu. Aí emprestava o véu da que tinha acabado de tomar comunhão. E já emprestava para a outra quando saía. E essa não se aproximava da comunhão de jeito nenhum sem véu. Mas véu modesto, véu que você via assim. Bom, as moças usam véu branco e as senhoras viúvas aí usam véu preto. Pronto, acabou. Só isso. Não tinha desenho de Nossa Senhora, não era transparente para você ver o cabelo, porque a ideia do véu é você não ver o cabelo. Se é para ver o cabelo, não precisa de véu. A modéstia é essa, esconde-se o cabelo. E não tinha esse negócio de bordados 1000 e mais esse monte de ilustração, parece um desfile de modas de véu. Quando a gente pensa que a gente já viu tudo, pode ser pior, né? Sempre falo assim, em termos de música, fisioterapia, quando você pensa que você viu tudo, vem sempre uma coisa pior. Mas parece que em termos de missa tridentina é a mesma coisa, né? Então, conclusão da história, não é esse o caminho. As pessoas estão procurando só fantasia, as pessoas estão procurando aventuras vazias, as pessoas estão procurando assim coisas que preencham a ilusão, mas não querem a sã doutrina. Essa é dura demais, não querem escutar. Nós estamos aqui para falar assim mesmo, estamos aqui para falar, nossa missão é essa. E se levamos pedrada, bordoada, somos chamados de cismáticos, como fomos hoje por um diácono, entre aspas, ele sim excomungado, cismático, etc. Bom, a gente agradece ao Senhor porque estamos sendo perseguidos por causa dele. Você parou para pensar isso? Pare para pensar o seguinte, quando você está falando do Senhor, a pessoa passa a te perseguir porque você é de Deus, está falando de Deus, a pessoa passa a te xingar na internet, acabar com a sua moral na internet, nem te conhece, fala um monte de mentira. Quando é assim, meus irmãos, dê glória a Deus. O Senhor achou você digno de sofrer por causa dele, por dar testemunho da fé. Tem que ser feliz igual os apóstolos, se alegrar. Igual os apóstolos quando apanharam lá no templo lá, e saíram felizes porque o Senhor achou que eles eram dignos de sofrer por causa dele. Esses dias apareceu uma louca aí, assim, né? Num dos vídeos aí, gente, não ouçam esse homem, esse não é o Emílio, eu sou de Taubaté, eu conheço, ele é meu vizinho, não é ele, gente, não escutem. Eu dou risada, né? É de morrer, né? Quer o RG, precisa apresentar o CPF. A gente dá graças a Deus, agradece ao Senhor que achou, nos deu tão grande graça e achou que nós éramos dignos de sofrer por Ele. E continuamos o nosso trabalho em frente. Se a gente puder ajudar, colaborar, não somos nós que salvamos ninguém, isso é óbvio, mas se a gente puder ajudar para salvar uma alma, então eu falo como São José de Anchieta disse quando veio para o Brasil, antes de chegar aqui, já vai ter valido a pena e vai ter valido a vida inteira.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco.
Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.